Fala, torcedor rubro-negro. Hoje a conversa é sobre algo que dá aquele frio na barriga e ao mesmo tempo uma esperança enorme, a estreia de um jovem talento da base do Sport Recife. A temporada tem sido um verdadeiro teste de resistência para o clube, com momentos de pressão intensa e desafios que poderiam abalar qualquer time. Mas em meio a tudo isso, surge uma figura que representa a renovação e a coragem de apostar na juventude, Vitor Hugo, lateral esquerdo de apenas 16 anos, que pela primeira vez vestiu a camisa do time profissional na partida contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. Um garoto que, mesmo tão jovem, mostrou personalidade, vontade de crescer e a capacidade de encarar uma pressão enorme. Formado nas categorias de base do esporte, Vitor chega em um momento delicado. O clube atravessa dificuldades dentro da Série A, lutando para se manter longe do rebaixamento, e a lateral esquerda se tornou um setor carente de opções. Igor Caril segue lesionado, Luan Cândido não pôde estrear devido a questões contratuais e Kevson não estava em boa fase. Diante desse cenário, abrir espaço para um adolescente de 16 anos seria um risco para qualquer treinador, mas Daniel Paulista decidiu apostar no talento e no comprometimento do garoto. E, pelo que se viu em campo, a escolha não poderia ter sido mais acertada. Durante os 62 minutos em que atuou, Vitor Hugo mostrou dedicação extrema. Ele não se intimidou diante da pressão ofensiva do Bragantino, participou ativamente da marcação e ainda conseguiu aparecer em alguns momentos para apoiar o ataque, mostrando versatilidade e maturidade que impressionam para um atleta da sua idade. Essa postura chamou a atenção do técnico, que destacou a entrega do jovem e reforçou a confiança no seu potencial, embora tenha ressaltado que oscilações são naturais em jogadores tão jovens. Daniel Paulista deixou claro que a estreia de Vitor Hugo não é um caso isolado, mas sim parte de um trabalho contínuo de observação e valorização da base, onde cada oportunidade é cuidadosamente planejada e cada atleta é acompanhado de perto. O treinador contou que, ao trazer o sub-17 para treinar com o profissional, percebeu o talento de Vitor Hugo. Mesmo em meio a treinos coletivos e com pressão natural de um ambiente profissional, o jovem se destacou pela qualidade técnica, inteligência tática e vontade de aprender. Claro, erros acontecerão, e é esperado que aconteçam, mas a grande lição é que, mesmo com 16 anos, o garoto já demonstra personalidade para enfrentar desafios e crescer junto com o time. Daniel enfatizou que a ideia não é apenas dar oportunidade por necessidade, mas reconhecer o esforço, a dedicação e a capacidade dos jovens atletas de se adaptarem e se destacarem em momentos importantes. O exemplo de Vitor Hugo serve como inspiração para todos no clube, mostrando que a observação constante e a valorização da base podem gerar frutos concretos, mesmo em cenários adversos. Seguindo os passos de outros atletas que surgiram recentemente da base, como o volante Zé Lucas, Vitor Hugo se apresenta como uma aposta confiável, um jovem que pode ajudar o esporte a encontrar equilíbrio entre talento e superação. O clube, nesse momento, precisa unir essas duas qualidades para conseguir reagir na Série A e manter viva a esperança de dias melhores. A presença de Vitor Hugo em campo, ainda tão jovem, é um sinal de que o esporte não apenas enfrenta desafios, mas também acredita na renovação, dando espaço para que novas gerações assumam protagonismo e construam sua própria história dentro do clube. Mais do que apenas uma estreia, a participação de Vitor Hugo é um reflexo do trabalho estratégico do esporte com suas categorias de base. O clube mantém atenção constante sobre cada atleta, observa treinamentos, acompanha jogos e cria oportunidades que não se restringem apenas à necessidade imediata. O jovem lateral, ao entrar em campo, demonstra que a base não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente, capaz de contribuir em momentos decisivos e ajudar a equipe a superar dificuldades em competições de alto nível. A mensagem é clara: no esporte, esforço e talento são reconhecidos, e a porta para o time principal está aberta para quem se dedica de verdade. A trajetória de Vitor Hugo ainda está começando, e cada minuto em campo é uma lição para ele e uma esperança para o torcedor rubro-negro. O jovem lateral mostrou que, mesmo diante de pressões extremas, é possível manter a calma, tomar decisões inteligentes e, acima de tudo, aproveitar cada oportunidade para crescer e se afirmar. A estreia dele é também um lembrete da importância da paciência e da confiança no trabalho de formação do clube.
Cada jogada, cada passe e cada esforço em campo refletem não apenas a habilidade do atleta, mas também a credibilidade de um projeto de base que acredita no futuro, mesmo em tempos turbulentos. Em resumo, Vitor Hugo surge como um exemplo de coragem, talento e maturidade precoce. A sua entrada no time principal não representa apenas um passo individual, mas sim um sinal de que o esporte está atento às novas gerações, pronto para dar espaço para quem se dedica e confiante de que essas apostas podem se transformar em peças fundamentais para a equipe. O desempenho do jovem diante do Red Bull Bragantino mostrou comprometimento, vontade de vencer e capacidade de aprendizado, confirmando que, mesmo diante de um cenário adverso, o esporte pode contar com sua base para construir um caminho sólido e promissor. É nesse espírito de renovação, dedicação e esperança que Vitor Hugo começa a escrever a sua história com a camisa do Leão, trazendo motivação e inspiração para toda a torcida. Mas nem só de esperança se constrói a história recente do Sport Recife. A semana também foi marcada por polêmicas que acenderam debates acalorados entre torcedores e especialistas. No empate em 1-1 diante do Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, o Leão não apenas enfrentou um adversário qualificado, mas também se viu em meio a decisões de arbitragem que geraram muitas controvérsias. O clube, ainda no domingo, se posicionou de maneira firme, apontando que a condução do árbitro interferiu diretamente no resultado da partida. Os lances questionados envolveram penalidades cruciais que poderiam ter alterado completamente o rumo do jogo. O primeiro episódio ocorreu já nos acréscimos do primeiro tempo, quando Derk Lacerda foi derrubado dentro da área. Para o Sport, foi um pênalti claro, mas que não foi revisado pelo VAR. As imagens mostram um toque evidente, e a sensação de injustiça ficou evidente entre jogadores, comissão técnica e torcida. O segundo lance polêmico se deu aos 8 minutos da segunda etapa, quando Léo Pereira derrubou La Quintana na área. O árbitro assinalou a penalidade a favor do Bragantino sem consultar o VAR, mesmo com a percepção de que não houve contato suficiente para justificar a marcação. A cobrança resultou no gol que abriu o placar, complicando ainda mais a situação do Leão na tabela da Série A. Apesar da frustração, o time não se abateu. Daniel Paulista, treinador da equipe, reconheceu as dificuldades do primeiro tempo, admitindo que o desenho tático com 3 volantes, Riveiras, Zé Lucas e Pedro Augusto, não surtiu o efeito esperado diante da intensidade do adversário. O Sport sofreu para fechar os espaços, e por momentos, viu o Red Bull Bragantino dominar o jogo, explorando falhas e encontrando muitos espaços na defesa rubro-negra. Mesmo assim, a equipe conseguiu criar algumas oportunidades, mostrando que a determinação continuava presente em campo, mesmo em um cenário adverso. No intervalo, ajustes foram feitos. A equipe realizou uma substituição estratégica, trazendo Mateuzinho para atuar mais centralizado e dar dinamismo ao meio-campo. Aos poucos, o Sport começou a se reorganizar, tentando controlar mais a posse de bola e equilibrar a disputa. Apesar de o Bragantino ainda criar chances, o time rubro-negro passou a apresentar mais segurança, movimentação e coragem com a bola, mostrando que não iria se entregar diante das dificuldades. A entrada de Aderlan, Barleta e a reorganização com Lucas Lima trouxeram equilíbrio e possibilidades de jogadas pelos dois lados do campo, permitindo que o ataque tivesse mais liberdade e efetividade. Aos poucos, o esforço começou a se refletir em oportunidades reais. O Sport passou a pressionar, criar jogadas de ataque e buscar o empate com intensidade. Daniel Paulista ajustou o time para explorar melhor as laterais e gerar mais movimentação, mostrando que mesmo em meio a um placar desfavorável, é possível reagir com inteligência tática e força de vontade. A equipe mostrou resiliência, coragem e capacidade de adaptação, elementos que se tornaram essenciais para o momento crítico que vive na Série A. E foi justamente essa persistência que permitiu ao Sport alcançar o gol de empate nos acréscimos. Derk Lacerda, artilheiro do time, marcou o gol que trouxe um ponto precioso e resgatou a confiança do grupo. Para ele, o tento não foi apenas um momento de glória individual, mas a confirmação de que o time não se entrega, mesmo diante de adversidades e decisões contestadas. O gol refletiu a raça do Leão, a determinação de não desistir e a crença de que cada oportunidade deve ser aproveitada até o último minuto. Em campo,
cada jogador mostrou que a luta continua, que a entrega vale mais do que a frustração e que é possível transformar dificuldades em aprendizado e motivação. Ao analisar o jogo, Daniel Paulista destacou a importância do segundo tempo, quando a equipe conseguiu se reorganizar, se mostrar mais agressiva na marcação e criar chances consistentes de ataque. A discussão sobre a arbitragem, embora presente, não diminuiu o mérito da equipe em buscar o resultado. O treinador reforçou que, apesar dos erros de interpretação da arbitragem, o time precisa focar no que está ao seu alcance, a postura em campo, a execução do plano tático e a determinação em cada jogada. Essa capacidade de manter o foco, mesmo diante de contratempos, é fundamental para enfrentar uma competição tão equilibrada quanto o Campeonato Brasileiro. O empate, conquistado com muita garra, trouxe uma mistura de alívio e consciência da situação difícil na tabela. Cada ponto se torna essencial, e a equipe sabe que precisa continuar evoluindo, jogo a jogo, para se manter competitiva. O desempenho coletivo mostrou que, mesmo quando os resultados não saem como esperado, há aprendizado, ajustes possíveis e oportunidades para se fortalecer. O momento do esporte exige união entre jogadores, comissão técnica e torcida, com todos entendendo que o esforço constante e a coragem para se superar podem transformar cenários adversos em vitórias futuras. Além disso, a postura dos atletas diante de decisões contestadas evidencia maturidade e profissionalismo. Dert, ao marcar o gol de empate, exemplificou essa mentalidade, mostrando que acreditar até o último minuto é essencial, independentemente das circunstâncias externas. O time se mantém firme, buscando melhorar a cada partida e aproveitando cada oportunidade para crescer, consolidar jovens talentos e fortalecer a equipe. A soma de experiência e juventude, dedicação e estratégia, torna o esporte capaz de enfrentar desafios e construir resultados significativos, mesmo em uma temporada marcada por dificuldades. O que se percebe é que, apesar dos obstáculos, o Sport Recife demonstra capacidade de reação, resiliência e coragem para enfrentar situações adversas. A combinação entre jovens promessas, como Vitor Hugo, e jogadores mais experientes, como Deck e Zé Lucas, cria um equilíbrio que pode ser decisivo para a continuidade da equipe na Série A. Cada partida serve como aprendizado, cada ponto conquistado representa esforço coletivo, e cada lance ensina que, no futebol, a determinação muitas vezes faz a diferença entre o empate e a vitória, entre a frustração e a esperança renovada. O torcedor rubro-negro acompanha de perto, entende os desafios e se inspira na garra demonstrada em campo, confiando que o esporte continuará lutando com coragem, talento e espírito competitivo, mesmo nos momentos mais complicados da temporada. E aí, o que tu tá achando até agora? Comenta aí embaixo que tua opinião também vale na resenha. E não esquece de compartilhar com os amigos rubro-negros. O torcedor rubro-negro tem motivos para sonhar alto. Nos bastidores do futebol pernambucano, um burburinho vem ganhando força. O Sport estaria prestes a anunciar a contratação do francês Jonathan Iconé, atacante de renome que já passou por clubes importantes da Europa. A informação ainda não foi oficializada pelo clube, mas fontes ligadas à diretoria garantem que as conversas avançaram de forma significativa nas últimas semanas, deixando a torcida em polvorosa. Iconé, que recentemente vinha sendo monitorado por times da Ligue 1 e da Série Europeia, surge como uma oportunidade inesperada para o futebol brasileiro. Conhecido por sua velocidade, drible curto e finalização precisa, o atacante poderia se tornar a grande arma do esporte na disputa do Campeonato Brasileiro, especialmente no momento em que o time busca retomar protagonismo e brigar por posições mais altas. O burburinho ganhou ainda mais força após rumores de que o jogador já teria se mostrado interessado em um projeto de reconstrução do clube, enxergando no esporte uma chance de retomar visibilidade, quem sabe, preparar o retorno à Europa em grande estilo. A diretoria, por sua vez, mantém silêncio estratégico, mas fontes próximas afirmam que o contrato já estaria praticamente fechado, faltando apenas ajustes burocráticos e o anúncio oficial, que poderia ocorrer a qualquer momento. Entre os torcedores, a expectativa é enorme. Nas redes sociais, perfis ligados ao clube especulam sobre a chegada do francês e imaginam como ele poderia se encaixar ao lado dos principais nomes do elenco. Há quem veja em Iconé a oportunidade de transformar o ataque rubro-negro em um dos mais velozes e imprevisíveis do país, capaz de desequilibrar qualquer defesa.
Enquanto isso, rivais observam com atenção. Um jogador com experiência internacional e passagem por clubes de peso europeu certamente muda o patamar do time. Se confirmado, Ikoné não será apenas um reforço, será um símbolo de ambição e de ousadia do esporte, que mostra que está disposto a investir pesado para reconquistar espaço no futebol nacional. O clima nos corredores do clube é de euforia contida, e todos aguardam ansiosos pelo momento em que o rumor se torne realidade. Se a contratação se concretizar, a temporada do esporte poderá ganhar um tempero especial, e o torcedor, finalmente, poderá cantar mais alto. A chegada de Jonathan Ikoné promete não ser apenas um burburinho, mas um verdadeiro marco na história recente do clube. Essa foi mais uma resenha quente direto da Ilha do Retiro. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum lance da nossa cobertura raiz do esporte. Até a próxima resenha, tamo junto!